Salve, salve família vascaína, estamos começando mais um conteúdo de Vasco aqui no canal. Bora sacudir a poeira, dar essa volta por cima, início de temporada é isso aí mesmo. Coisa foi bem feia nesse último jogo, então trabalha Barbieri, contrata Paulo Brax. A gente vai repercutir aqui esse jogo de ontem e já projetar a próxima partida contra o Resende. Vamos trazer inclusive trechos da entrevista do técnico Maurício Barbieri. Te convido a se inscrever no canal, manter o sininho ativado, chegar o dedo no like para apoiar o nosso trabalho e bora para a informação. Fim de papo, Vasco 1, Volta Redonda 2, gol, belo gol marcado pelo Gabriel Peck. Vamos dar uma olhada como ficou a tabela de classificação da Taça Guanabara. O Vasco agora chega a 4 jogos, ainda tem um jogo a menos em relação a Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Bangu. Os times que estão à frente do Vasco, o jogo a menos é contra o Botafogo, clássico que será disputado no dia 16 de fevereiro no Maracanã. O Vasco aparece aí na 6ª posição com 5 pontos, 4 pontos a menos que o Botafogo, que está no G4. Então uma classificação que começa a ficar complicada. Não só pela questão da pontuação aqui, mas porque a gente tem ainda 3 clássicos pela frente. A gente sabe que os clássicos são jogos bem mais complicados, então acho que essa classificação aqui, meu amigo, ficou complicada de verdade. Próximo jogo é nesta quinta-feira, às 7 da noite, contra o Resende, em São Januário. E essa aqui, meu amigo, é o seguinte: se tropeçar aqui, aí eu acho que a classificação matematicamente vai ter ido pro brejo. E tem a questão das vagas na Copa do Brasil esse ano, hein? Tem a questão das vagas da Copa do Brasil, por isso que, mesmo que não classifique, temos que buscar pontuação para pelo menos nos garantirmos na Copa do Brasil de 2023. Vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri falando sobre o jogo de ontem. Primeiro vamos ouvir ele falando sobre a questão do tempo, do entrosamento, que só o investimento no início não é suficiente para ter um time vencedor. Com a palavra, Maurício Barbieri. Então, eu entendo a expectativa do torcedor, também é a nossa. A gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo. Muitas vezes, um jogador leva mais tempo para se entrosar, para se encaixar do que outro. A gente teve agora, em 13 dias, se eu não me engano, 4 jogos. 4 formações diferentes. Nunca consegui repetir a mesma formação. Então, assim, é uma dificuldade. A gente está tentando buscar, está tentando solucionar, a gente tem tido cuidado quando alguém apresenta algum incômodo maior de não perder alguém por uma lesão grave. Foi o caso do Nenê hoje, o Robson também foi nesse sentido, ele sentiu um incômodo na perna, preferiu sair, o Orejano foi nesse sentido, então a gente está ainda nesse processo de buscar. Agora, o que a gente não vai abrir mão é do que a gente tem falado de jogo, da identidade que a gente quer para essa equipe, que é uma equipe que seja agressiva, que seja intensa, que busque o gol, e a gente fez isso. Mas, evidentemente, tem detalhes a melhorar e ajustar. Muitos, viu, Barbieri? Mas muito detalhe para ajustar. Eu concordo nessa questão de início de temporada, mas o que a gente viu ontem não tem desculpa. Uma coisa é um time jogar sem entrosamento, ter as dificuldades que teve, por exemplo, contra a Portuguesa. Venceu a partida por 2-0 com dificuldades. Agora, o que a gente viu ontem foi se o seu time estava mostrando uma pequena evolução no jogo da Portuguesa, ontem foi tudo embora. Então, não tem desculpa, tá, para o nível de atuação que a gente viu ontem. Uma coisa é não ter entrosamento necessário, você ainda não repetiu nenhuma escalação, isso tudo eu entendo, isso tudo eu concordo. Mas o nível que o Vasco se apresentou ontem, meu amigo, não dá. Trata de melhorar isso aí, senão, meu filho, a sua batata vai assar. E já conversa com o Paulo Brax, hein? Já pede reforço para ele acelerar essa questão aí. É Vasco da Gama, meu amigo. A pressão aqui é outro esquema. O Barbieri também falou de arbitragem, da Ferge. Falou uma fala bem curtinha aí, vamos ouvir. Porque esse cidadão que apitou hoje estava nervoso, inverteu, teve um critério confuso. E ele só tem 3 jogos de Série A do Carioca.
Então qual que é o critério? Eu só peço que, da mesma maneira que ela espera que os clubes valorizem o campeonato, que ela também valorize o campeonato. Só isso, obrigado. Eu vou te falar, Berberas. Primeiro que eu não acho que o árbitro teve papel tão preponderante assim. Ele podia ter expulsado mesmo aquele zagueiro lá que já tinha amarelo. Ele fez uma falta para cartão amarelo, o juizão foi só lá conversar. Até concordo. Mas daí a reclamar da arbitragem no jogo contra o Volta Redonda, não dá. Não, sinceramente não dá. E outra coisa, não espere nada da Ferj. Você tá reclamando, pedindo coisa pra Ferj, é porque você não conhece ainda. Não cai nessa não. Mas tá aí as palavras do Barbieri, que por enquanto tá devendo um início de trabalho melhor, né? Contra a Portuguesa a gente viu uma evoluçãozinha bem miúda e ontem foi aquilo que a gente viu, um jogo realmente lamentável. Vamos girar de informação. Ih, rapaz, olha aí, hein? Zé Santos de saída do Vascão, informação do Tébaro Schmidt na tela. O Vasco fechou o empréstimo do atacante Zé Santos para o Feirense, clube que disputa a segunda divisão de Portugal. O jogador de 24 anos já foi liberado para se apresentar à nova equipe e embarcou nesta segunda-feira. Essa contratação aqui que foi feita pelo Carlos Brasil no ano passado, né, uma contratação até com um contrato de longa duração, inexplicável. Enfim, o Vasco agora tendo que arrumar espaço para o Zé Santos jogar lá em Portugal. Essa aqui eu não vou nem perguntar o que você acha, porque não é possível que alguém vai falar que vai sentir saudade. Essa aqui não tem jeito. Bom, meus amigos, duas informações aqui. A primeira, Marlon Gomes entra em campo hoje com a seleção brasileira sub-20. Você que quer acompanhar, o jogo é às 7h30 da noite contra o Equador. O primeiro jogo do hexagonal final, né? A seleção entra numa nova fase agora. Agora é a fase que é a Vera, é a fase que é pra valer. Então, o hexagonal final começa hoje, 7h30 da noite, transmissão do Sport TV. Brasil e Equador, transmissão ao vivo do Sport TV, a seleção sub-20 com o Marlon Gomes, muito provavelmente jogando nesse time titular. E Marlon Gomes que vem fazendo grandes apresentações, um reforço que a torcida já começa a pedir de volta o mais rápido possível para reforçar essa equipe. E eu trago também uma outra informação para você que é membro do canal, bolão atualizado e simplesmente ninguém pontuou no jogo do Volta Redonda, então continua tudo na mesma. Esses aí são os primeiros colocados. Lembrando que ao final do Campeonato Carioca, os 5 primeiros garantem premiação oficial do Vasco. Quer participar do bolão? Não é sorteio, hein? Vai palpitando nos jogos, somando pontos. No final, se você tiver mais pontos, garante a premiação. Basta você ser membro do canal em qualquer plano, a partir de R$ 1,99 por mês. Clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. Bom, meus amigos, como eu disse aqui, agora é a hora de pressionar o trabalho do Barbieri, é hora de pressionar o trabalho do Brax, porque esse jogo acendeu o sinal de alerta. Não dá para você ficar na questão da paciência, do esperar o entrosamento, se o campeonato estadual tá te mostrando que você tá num nível muito abaixo. Uma coisa é se tivesse ganho o jogo ontem, né, com dificuldades. Aí a gente poderia ponderar. Não, faltando um entrosamento. Mas o nível que a gente viu ontem, meu amigo, é para ligar o sinal de alerta. Trabalha a Barbieri, trabalha muito, mexe muito nesse time aí. O Léo ontem ficou armando o jogo. Lateral toda hora tomando bola nas costas. Esse time seu é muito ofensivo, tem que ter os cuidados, né? E contrata Paulo Brax. Vamos acelerar isso aí, tá? Abril tá muito longe. Tem que entrosar esse time antes. Então vamos trazer aí pelo menos mais uns 2, 3 nomes e bons. Chega de trazer nome para compor elenco. Tá na hora de trazer jogadores que cheguem para ser titulares. Você que perdeu o nosso pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores, tem um card passando aqui ó, no cantinho da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal e a qualquer momento a gente volta para mais informações. Até lá, vambora Vasco!